Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 a 15. Embora o meu foco principal são os versos 7 a 15. São as palavras benditas de Jesus a seus discípulos e aqui fazendo uma magnífica promessa a respeito do Consolador. Acompanhe-me, por favor, na leitura. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, te agradeço pela leitura da tua palavra. Te agradeço pelo privilégio de poder expô-la ao teu rebanho. Te agradeço pela vida, pela saúde que o Senhor tem renovado. Mas suplico nesta hora, Senhor, que o teu Santo Espírito que guiou a mente de João para registrar as palavras de Jesus, possa guiar também a minha mente e a mente dos meus irmãos. Traga luz ao nosso entendimento e ponha fogo, Senhor, no nosso coração. E a oração que eu faço humildemente, no precioso e doce nome de Jesus, a quem eu amo. Em nome de Jesus, amém. Por favor, tome assento. Jesus está, nesta passagem, encerrando um longo discurso que havia feito a seus discípulos. Um discurso que vai do capítulo 14 até o capítulo 16, porque no capítulo 17 ele faz uma oração. Esse discurso de Jesus que vai dos capítulos 14 a 16 é aquilo que nós conhecemos como a aula da saudade. É o encontro da despedida. E nesse encontro derradeiro, 3 coisas vão ficar evidentes para nós. Primeiro, a advertência de Jesus. Jesus vai anunciar a eles que um tempo de prova está por vir. Ele vai adverti-los de que o discípulo, ele não é maior do que seu mestre. Para o seu mestre está reservado uma cruz, o martírio, o sofrimento. Para os seus discípulos também. Note que quando esse texto foi escrito, este evangelho foi escrito no final do 1º século, todos os apóstolos de Jesus tinham sofrido a morte pelo viés do martírio. Todos haviam sido mortos pela perseguição. O apóstolo Paulo já tinha sido decapitado.
Pedro já tinha sido crucificado. As palavras de Jesus se cumpriram cabalmente. Jesus disse: eu advirto vocês que está vindo aí um tempo de grande sofrimento. E aqui uma palavra para todos nós. Nós devemos sempre lembrar que Evangelho não nos poupa dos sofrimentos e das vicissitudes desta vida. Eu sei que nós temos hoje uma igreja, sobretudo no Brasil, triunfalista, que anuncia que a fé em Jesus poupa você dos sofrimentos, mas no encontro derradeiro Jesus disse: eu vos falo a verdade. Vocês não são maiores do que eu. Eu vou passar pela morte e pelo sofrimento, e a morte e o sofrimento também os aguardam. É bom que nós leiamos essas palavras e pensemos na nossa própria vida, porque nós não sabemos o que está diante de nós. Não sabemos que cenário nós teremos à nossa frente um pouco mais adiante. Estaremos prontos a manifestarmos a nossa fé, mesmo em meio ao sofrimento. A segunda coisa que vai ficar notória neste momento em que Jesus discursa para os discípulos é o anúncio que ele faz. Ele anuncia que sua partida, que seu retorno para o Pai vai acontecer logo. Que ele vai precisar deixar a companhia dos discípulos. Os discípulos que tinham convivido com ele ao longo daqueles 3 anos e 6 meses. Caminhando, ouvindo, aprendendo, fazendo a obra ao seu lado. E agora o Mestre anuncia que vai partir, que vai deixá-los. E inclusive diz para eles que é necessário que ele vá. Jesus encoraja os discípulos dizendo que a sua ausência aqui era necessária porque com isso o Espírito Santo poderia vir. Não admira que Jesus disse: eu sei que o coração de vocês está cheio de tristeza por causa disso. Mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Sempre poderemos contar com a presença do Senhor. Ele nunca nos deixa sós. A terceira coisa que nós vamos notar aqui nesse discurso é a gloriosa promessa que Jesus vai fazer. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Paráclito. E a palavra Consolador aqui é a palavra Paráclito, que significa aquele que fica ao lado. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar. O apóstolo Paulo disse que Cristo subiu às alturas e de lá derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para estar ao nosso lado, para ser o nosso advogado, para ser o nosso protetor, para ser o nosso intercessor. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta manhã. Quero olhar para esta passagem e prospectar desta passagem algumas verdades a respeito do Espírito Santo. Charles Haddon Spurgeon, todas as vezes que ia subir ao púlpito de sua igreja, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, ia subindo as escadas dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Com esta mesma verdade em nosso coração e com profundo temor e reverência, eu quero pensar com vocês na terceira pessoa da Trindade Divina, o Deus Espírito Santo. O que convém a gente pensar nesta manhã? Em primeiro lugar, a pessoa do Espírito Santo. E aqui, quando eu me refiro à pessoa do Espírito Santo, eu quero lembrar a vocês que ele é uma pessoa. Ele tem atributos da pessoalidade. Ele não é uma energia ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Ele não é uma força cósmica no mundo. Ele não é um ser impessoal. Ele não é um fogo, ele não é um vento, ele é uma pessoa. Uma pessoa com a qual nós devemos nos relacionar. Com quem nós devemos travar
dia após dia, um relacionamento íntimo e profundo. Mas eu preciso falar a vocês algumas coisas. Embora o Espírito Santo seja Deus, em coigualdade com o Pai, em coigualdade com o Filho, o Espírito Santo tem sido uma pessoa negligenciada pela maioria de nós. A editora Fiel lançou um livro curioso chamado O Deus Esquecido, de Francis Chan. E ele faz uma digressão, ele faz todo um arrazoado, mostrando para nós que ao longo de toda a história da igreja cristã, o Espírito Santo tem sido uma pessoa esquecida pela vida da igreja. E ele faz isso calcado em alguns elementos importantes da história. Ele começa pelo Credo Apostólico, que foi um documento importante na história da igreja cristã. O Credo Apostólico ele foi formulado para defender as principais doutrinas da fé cristã. E note que já no segundo século da história da igreja já havia distorções a respeito, sobretudo, das três pessoas da Trindade. Então o credo ele foi montado no segundo século da história para defender esses pontos principais. Mas é curioso como o credo é montado. Quando se refere a Deus Pai, diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando o credo se refere à pessoa de Jesus Cristo, diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas quando o credo se refere ao Espírito Santo, diz assim: creio no Espírito Santo. Sucinto. Nenhuma nota sobre ele. Quando se refere a Deus Pai, existe uma construção. Quando se fala de Deus Filho, a construção ainda é muito mais bem elaborada. Mas quando se trata do Espírito Santo, diz apenas: creio no Espírito Santo. Não existe nada de errado no credo apostólico. Mas o credo apostólico já mostra para nós que o Espírito Santo sempre foi uma pessoa colocada de forma lateral, sem grande importância. E aí você avança na história da igreja. Somente lá no século IV é que Agostinho de Hipona vai escrever alguma coisa sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí só no século XVI, como desdobramento da reforma protestante, é que João Calvino vai escrever as Institutas da religião cristã. E então ele vai dedicar um capítulo inteiro à pessoa do Espírito Santo, aquilo que é considerado hoje um clássico da literatura. E é por isso que João Calvino é chamado de o teólogo do Espírito Santo. E aí século XVII, John Owen na Inglaterra vai escrever um clássico. E depois só no século XX, Abraham Kuyper vai escrever um outro clássico. O que eu estou falando para vocês é que, de um modo geral, o Espírito Santo sempre foi deixado de lado, meio que esquecido. E aí olhamos para a nossa época, olhamos para os nossos dias. O Espírito Santo continua sendo colocado numa posição em que ele não deveria estar. Dentro da igreja contemporânea, John Stott disse que a igreja hoje vive de extremos. De um lado, nós encontramos alguns grupos que dão uma super ênfase ao Espírito Santo e admitem algumas coisas estranhas e bizarras dentro da igreja. Já compartilhei aqui que fui pregar numa igreja. Estou assentado num desses bancos. De repente tem um homem andando no meio das nossas pernas e eu olhei e perguntei o que estava acontecendo. E alguém disse: ele está com a unção da serpente. Hoje nós temos coisas estranhas acontecendo dentro das igrejas, em nome do Espírito Santo. Mas se de um lado nós temos aqueles que dão uma super ênfase e com isso dão abertura a algumas coisas estranhas, do outro lado nós encontramos uma igreja
e alguns grupos nossos evangélicos históricos simplesmente desaparecendo, igrejas que estão morrendo, porque não deram ao Espírito Santo a honra que ele deveria ter. É importante que nós entendamos aqui que não há vida na igreja, que não há poder no púlpito da igreja, que não há eficácia em nada do que fazemos aqui, se o Espírito Santo de Deus não for uma pessoa honrada dentro da igreja. Nós precisamos dizer como Charles Haddon Spurgeon: eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Ele é a vida da igreja, ele é o Espírito que dá vida a esse corpo. Nós precisamos dele e precisamos tratá-lo com a honra devida que o Senhor Jesus Cristo dá a ele nesta passagem. A segunda coisa importante que precisamos olhar nesta manhã é para o ministério do Espírito Santo. Quando nós olhamos os capítulos 14, 15 e 16, vocês vão perceber como que Jesus se refere à pessoa do Deus Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus se refere a ele como o outro Consolador. Note que no grego nós temos duas palavras para outro. A palavra héteros, que significa outro completamente diferente, e a palavra allos, que significa outro da mesma essência. Quando Jesus disse eu vou enviar outro, ele não está dizendo héteros completamente diferente. Ele está dizendo eu vou enviar outro igual a mim mesmo, outro da mesma essência, distinto em natureza, mas igual na sua essência. Eu vou enviar o outro Consolador. Veja o que está, por exemplo, no capítulo 14, versículo 16 e 26. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16, versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei para vós. Porém se eu não for, eu vou-lhe enviarei. Jesus se refere a ele como outro Consolador, mostrando para nós que enquanto ele esteve aqui, os discípulos não necessitavam daquele Consolador. Mas agora que ele vai para o Pai, os discípulos vão precisar da companhia deste outro Consolador, que é o Espírito Santo. Vão precisar do Paráclito Divino, aquele que vem para o nosso lado, aquele que nos ajuda em cada momento da nossa vida. E note que a palavra Consolador aqui, ela indica também a figura de um advogado, de alguém que defende, de alguém que protege. Essa é a finalidade dele, é o ministério dele na vida dos crentes. A segunda coisa que Jesus vai dizer a respeito dele, chamando-o de Espírito da Verdade. Capítulo 14, verso 17. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede. Capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, que ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E me permita avançar para a primeira frase do verso 14. Ele me glorificará. Jesus se refere a ele como o Espírito da Verdade.
mostrando que Ele está completamente comprometido em guiar-nos a toda a verdade. Jesus enfatiza aqui o ministério do ensino do Espírito Santo. É Ele quem abre o nosso entendimento. É Ele quem nos revela as Escrituras. É Ele quem nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos guia para Jesus porque Ele é o Espírito da verdade. João 17:17, na oração sacerdotal, Jesus disse: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ele nos guia, a pessoa de Cristo, Ele nos guia para o conhecimento da palavra de Deus. E aqui, me permita lembrar J.I. Parker, no seu livro A Dinâmica do Espírito Santo, disse que seu ministério é o ministério do holofote. O Espírito Santo, Ele como holofote, não lança luz sobre si mesmo, mas lança luz sobre outro. Jesus disse: quando Ele vier, Ele vai falar a meu respeito. Ele vai ensinar a meu respeito. Ele vai glorificar a minha pessoa. Ele vai dar testemunho a respeito de mim. Isso significa que as igrejas hoje que promovem culto para o Espírito Santo, pastores que estimulam a igreja a pensar somente nele, estão talvez num grande caminho de desvio. Porque o Espírito Santo não promove a si mesmo, Ele promove a pessoa de Jesus Cristo. Foi o que Jesus declarou aqui. Quando Ele vier, Ele vai me glorificar. Quando Ele vier, Ele vai testemunhar de mim. Significa que quando a igreja está cheia do Espírito Santo, Jesus é glorificado no seu meio. E a palavra de Deus, ela é compreendida e ela é honrada no púlpito da igreja. A terceira coisa que Jesus vai dizer sobre o ministério do Espírito Santo é que Ele é o Deus que habita em nós. E aqui pare para pensar um pouquinho sobre isso, o privilégio que isso representa. João capítulo 14, verso 17, diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A palavra habitar aqui é a palavra katoikel. Ele não veio apenas de passagem. Ele não é um hóspede que está por algum momento e daqui a pouco vai pegar a sua bagagem e vai embora. O sentido da palavra habitar aqui é que Ele veio tabernacular. Ele veio armar a sua tenda para ficar conosco. Ele está em nós de forma permanente. E todas as vezes que eu penso sobre isso, eu fico sublimado com o privilégio, a honra e a responsabilidade que isso implica. Você já parou para pensar em Deus, na grandeza dEle, no poder dEle, na criação dEle? Pois é este Deus que está morando na sua vida. Que responsabilidade a nossa! Que privilégio nosso! Nós somos a morada, nós somos o templo, nós somos a catedral existencial do Espírito Santo. Se nós parássemos para pensar um pouquinho sobre isso, nós modificaríamos muito o procedimento da nossa vida. Porque Deus está morando na sua vida e você não pode viver numa vida qualquer. Ele é o Deus que habita em nós. Em terceiro lugar, a obra do Espírito Santo. E note que essa é a grande ênfase desta passagem que nós lemos hoje. Quando Jesus trata da missão do Espírito Santo, Jesus está tratando da obra do Espírito Santo no mundo e na vida dos crentes. A grande ênfase desta passagem, o vértice dela é exatamente este. Então eu quero tratar com vocês desses dois aspectos. A obra do Espírito Santo primeiro no mundo. Olha o que está dito nos versos 8 a 11. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais.
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui está a obra do Espírito Santo no mundo. O que ele vai fazer no mundo? Primeiro, ele vai convencer o mundo do pecado. E note que a palavra aqui não está no plural, mas no singular. Ele não vai convencer o mundo dos pecados. Ele vai convencer o mundo do pecado. Há um pecado que vai levar o homem ao inferno. E esse pecado se chama incredulidade. E note, porque quando a gente lança luz sobre esses versos, a gente nunca pode considerar um verso fora do seu contexto. Jesus está tratando daquilo que vai acontecer de forma iminente, a sua morte. E ele está tratando da incredulidade das pessoas. Durante seu ministério, ele deu eloquentes evidências que ele era de Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Mas apesar das eloquentes demonstrações e evidências, a Bíblia diz que ele foi rejeitado, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi morto numa cruz. Na verdade, aquelas pessoas manifestaram o maior de todos os pecados, o pecado da incredulidade. E Jesus diz agora que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer as pessoas acerca da sua incredulidade. Estas palavras de Jesus se cumpriram 10 dias depois, quando, na verdade, estão os discípulos reunidos na igreja, o Espírito Santo desce sobre ela, e Pedro sai e começa a falar à multidão que está do lado de fora. E ele começa a falar sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Ele confronta aquelas pessoas que foram responsáveis por crucificar a Jesus Cristo. E diz a Bíblia que quando Pedro acabou de pregar aquele magnífico sermão, 3.000 almas estavam perguntando: e agora, que faremos, irmãos? Pedro disse: vocês se arrependam dos seus pecados, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Aquela multidão incrédula naquele dia foi convencida acerca do seu pecado. Sabe quem fez isso? O Espírito Santo. Seus olhos foram abertos para ver a maldade que haviam feito aquele que é o autor da vida. Segundo lugar, tratando ainda da obra do Espírito Santo no mundo, Jesus disse que ele vai convencer o mundo do juízo, aliás, da justiça. E a justiça aqui é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Deixa eu replicar aqui mais uma vez aquilo que ensino aqui com insistência. Quando você se arrepende do seu pecado, Deus não diz simplesmente: tudo bem, vamos esquecer esse assunto. Quando você comete um pecado ou uma maldade com os seus pais e você diz: pai, mãe, me perdoa, o que seus pais dizem? Meu filho, está perdoado, esqueça. Deus não faz assim. Porque se Deus fizesse assim, ele violaria a sua palavra. Deus havia estabelecido desde o princípio que a alma que pecar, essa morrerá. Deus havia dito desde o princípio que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Deus simplesmente dissesse para nós: esqueça, está tudo resolvido, eu perdoo vocês, Deus estaria violando toda a sua palavra. O que fez Deus? Paulo disse que Deus se tornou justo e justificador. Porque o pecado foi justificado, mas um justo precisou pagar pelo pecado. E agora nem mesmo Satanás pode assacar contra Deus uma acusação de que Deus violou sua palavra, de que disse algo e não cumpriu. Porque Deus cumpriu cabalmente a sua palavra. Você foi perdoado, a justiça de Jesus foi imputada à sua vida, mas o justo Jesus padeceu na cruz do Calvário. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence a respeito desta gloriosa palavra. Agora, diante de Deus e no Supremo Tribunal Divino, você é declarado justo como se você nunca tivesse cometido um só pecado. Como que eu posso ser convencido disso a respeito? Eu só posso ser convencido disso pela obra magnífica do Espírito Santo.
Ele é que convence da justiça, porque Deus, Ele é justo e Ele é justificador daqueles que creem. Mas Jesus disse que quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do juízo. E esse juízo aqui é o juízo contra Satanás, contra o nosso adversário, contra o arqui-inimigo de Deus. O que Jesus mostra nas suas palavras é que na cruz do Calvário foi travada uma batalha. E nessa batalha Satanás foi vencido. A Bíblia diz que Jesus arrancou dele a couraça em que ele confiava. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, diz que ele foi exposto à vergonha e ao desprezo eterno. Jesus o venceu na cruz do Calvário. Portanto, o juízo de Satanás já está decretado. Nós lidamos com um inimigo vencido e derrotado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem nos convence disso? Quem é que nos convence de que Satanás já está vencido, derrotado pelo juízo do Senhor? O Espírito Santo. E aqui olhe para mim, por favor. Jesus mostra para nós que todas as vezes que um pregador sobe a um púlpito como este, sob a égide do Espírito Santo, e prega a palavra de Deus, Satanás é derrotado mais uma vez. Ele é derrotado porque quando a palavra é pregada sob o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo convence as pessoas. Ele convence as pessoas do pecado. Ele convence as pessoas acerca da justiça de Deus. Ele convence as pessoas acerca do juízo que já está determinado para Satanás. É por isso que a palavra de Deus tem que sempre ser pregada debaixo da égide e do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem faz esta obra. Mas se Ele tem uma obra no mundo, Ele tem uma obra na vida dos crentes. E quando eu penso sobre isso, eu penso que essa é uma obra abundante, rica, multiforme. Mas eu vou citar apenas 5 aspectos desta obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Em primeiro lugar, a santificação. Não existe uma maneira de você ser santo se você não tem comunhão e você não honra a pessoa do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que não honra o Espírito Santo, a carne prevalece, os desejos da sua carne o dominam. O pecado é o resumo da sua vida. Mas se você está sob o poder do Espírito Santo, se você honra a pessoa do Espírito Santo, Ele guia você, Ele orienta você, Ele santifica você, porque Ele põe no seu coração fome da palavra de Deus. Ele põe no seu coração o desejo ardente de buscar a face do Altíssimo nas madrugadas em oração. Você não é santo por acaso. Você não é santo porque simplesmente decidiu que vai se santificar. Essa obra de santidade na vida do crente é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, que guia você a toda a verdade. Ele guia você à palavra de Deus. Ele põe esse desejo no seu íntimo. O que mais Ele faz? Ele nos dá os dons espirituais, os chamados carismas. Entenda que dons são dádivas que nos são dadas. São dadas para que possamos servir a Deus e servir a igreja. O Espírito Santo conhece a necessidade da igreja. Ele conhece as lacunas da igreja. E Ele então capacita os crentes, diz a palavra que Ele distribui os dons como Ele quer. E Ele vai capacitando a cada um de nós para fazermos o serviço do Senhor enquanto Ele não vem. E aqui é oportuno lembrar que não existe um único crente salvo, redimido pelo sangue da cruz, que não tenha pelo menos um dom para servir a Deus e ao seu povo. E se você tem os dons e não os exercita, você está em franco pecado contra Deus. E há de prestar contas sobre isso, porque os dons não são seus, eles foram dados, eles foram confiados por um tempo para você poder servir ao Senhor. Mas pensa sobre isso. Dom é uma dádiva. Dom é um presente. Dom é algo precioso. Deus colocou isto em você. Quando você vier a uma tribuna como esta para ensinar, lembre-se que Deus deu a você uma dádiva para ser compartilhada.
Quando você vier a um lugar como este, cantar ou fazer qualquer outra coisa para servir a Deus, lembre-se da dádiva que o Senhor lhe deu. Em qualquer área, em qualquer esfera da vida da igreja, nós precisamos lembrar desse fato. O Espírito Santo também diz, a palavra é o nosso intercessor. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. Nós até pensamos que sabemos orar. Nós até presumimos que sabemos orar. Afinal, há quanto tempo estamos dentro da igreja? Já sabemos formular as frases, mas diz o apóstolo Paulo que nós não sabemos orar como convém. E como a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo mesmo intercede por nós. E como é que ele intercede? Com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você orou esta noite. Eu não sei se você tem orado ao longo desta semana, mas uma coisa eu posso lhe garantir. Se você é um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo tem orado por você. Ele tem intercedido junto ao Pai por você. E ele não faz isso de uma forma fria, gelada, mas de uma forma agônica, porque diz a Bíblia que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Com palavras que nós não temos como decifrar, porque gemidos é um tipo de linguagem que somente Deus é capaz de entender. Pois o Espírito Santo, ele intercede por você. E aí olha para mim, por favor. Sabe aquela noite que você disse, eu não vou suportar? Sabe aquele momento que você disse, eu estou prestes a desistir? Sabe aquele instante da sua vida que você disse, eu estou prestes a jogar tudo para o alto, porque eu não suporto mais? Sabe por que você ainda está aqui? Porque o Espírito Santo intercedeu por você. Ele nos ajuda. Ele intercede por nós. Ele nos dá poder para atravessar o vale no momento do sofrimento. Quando Jesus está falando essas coisas para os discípulos, ele está lembrando o momento derradeiro da história. Aquilo que está guardado para eles, porque virão sofrimentos grandes, atrozes, eles vão precisar da intercessão do Espírito Santo. Mas o mesmo Espírito que intercedeu por eles, intercede por você e por mim, nas horas mais difíceis da nossa vida. A quarta coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é o poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus no momento derradeiro da sua ascensão disse, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Mas recebereis poder. O crente não pode fazer, a igreja não pode fazer a obra de Deus sem poder. E poder aqui é a palavra dinamis, de onde vem a palavra dinamite. É um poder que destrói, que quebra toda e qualquer fortaleza. Esse poder está disponível para a Igreja Batista Cristo Salva. Esse poder está disponível para a sua vida. E nós precisamos desse poder. Note que nem mesmo Jesus dispensou o poder do Espírito Santo. E se você olhar para esse texto e olhar para esta passagem, vai perceber que o Espírito Santo ele tem uma importância muito grande dentro deste Evangelho. João capítulo 1, verso 32, o Espírito Santo veio sobre Jesus no momento do seu batismo. João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse que nenhum indivíduo vai entrar no reino de Deus a menos que nasça da água e do Espírito. João capítulo 7, verso 38 e 39, Jesus disse que todo aquele que crê do seu interior fluirão rios de águas vivas, e João completa dizendo, ele disse isso a respeito do Espírito Santo que estavam para receber. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Jesus não dispensou o poder do Espírito Santo. Ele recebeu o poder no batismo, ele entrou no deserto pelo poder do Espírito Santo e seu ministério foi cunhado pela obra do Espírito Santo, porque Atos 10, 38 diz que ele andou por toda parte fazendo bem, curando, libertando, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas eu pergunto, você tem poder? Você é uma pessoa cheia de poder ou você é uma pessoa fria, flácida, fraca? Existe virtude do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Você precisa do poder, e o poder está disponível àquele que crê. A quinta coisa que nós percebemos na obra do Espírito Santo, olhando para a vida dos crentes, é a segurança da salvação. E aqui eu me dirijo a um auditório, porque vocês sabem que 60%, talvez um pouco mais ou um pouco menos, daqueles que compõem a vida desta igreja são oriundos de igrejas pentecostais ou neopentecostais. É uma realidade diferente de tudo que eu já vivenciei no ministério. Mas Deus sabe por quê. E muitos desses irmãos que chegaram aqui, chegaram dentro dessa perspectiva de uma salvação que pode ser perdida a qualquer instante. Nós compreendemos a salvação e compreendemos a partir daquilo que chamamos a perseverança dos santos. Entendemos que um crente salvo, jamais ele pode perder a sua salvação. E isso não tem nada a ver com você ou comigo, porque nós somos fracos e falhos. Isso tem a ver com aquilo que o Senhor fez por nós. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, que o Espírito Santo ele testifica no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Você sabe o que significa um selo na Bíblia? Significa um selo de propriedade. Significa algo que está inviolável, já está garantido. A Bíblia diz mais. Diz que você foi selado com o Espírito Santo como um penhor, como uma garantia da ressurreição. Sabe por que você vai ressuscitar? Você vai morrer um dia possivelmente. Eu vou morrer um dia possivelmente. Qual é a garantia de que eu vou ressuscitar? A garantia está no penhor que Deus já nos deu. Eu não sei se você já foi na Caixa Econômica levar uma joia e diz, eu quero penhorar essa joia. E aí você pega um dinheiro, mas deixa uma joia em garantia. Pois o Espírito Santo é essa joia, é essa garantia que Deus deixou lá para dizer a você, você vai ressuscitar. E sabe qual é a garantia? O Espírito Santo que Ele colocou na sua vida. E aí você pergunta assim, será que eu vou conseguir chegar ao dia da redenção? Será que eu vou conseguir chegar ao céu? Eu tenho absoluta certeza que sim, se você é salvo. Porque o Espírito Santo já foi dado a você para estar com você, para permanecer. Ele não veio para uma temporada na nossa vida, Ele veio habitar conosco. Ele veio armar a sua tenda, é isso que diz a Bíblia. Ele dá essa segurança a você de que você é um filho de Deus. Ele fala no meu coração, você é um filho de Deus. E eu não deixo de ser filho de Deus porque em algum momento eu falho. Você não diz para os seus filhos, filho, você falhou, agora essa semana você não é mais meu filho. Semana que vem você volta a ser meu filho. Não seria estranho isso para você? Um dia você é filho, outro dia você não é filho, semana que vem você é filho de novo, depois não é filho de novo. Isso seria uma neurose na cabeça de um filho. Quando é que eu sou filho? Não, se você é filho de Deus, você foi recebido na família dele. E aqui preste atenção em algumas coisas que eu vou falar. Se você é filho, saiba, isso implica numa responsabilidade tão grande. Porque se você pecar e você falhar, você vai sofrer a disciplina do seu pai. Alguém aqui já foi disciplinado por Deus? Eu muitas vezes. E garanto a vocês que não é agradável passar pela disciplina de Deus. Eu não deixei de ser filho porque eu pequei, mas eu recebi a disciplina porque sou filho. Diz o autor de Hebreus que se alguém está sem disciplina é porque não é filho de Deus. A segunda coisa importante que você deve considerar é que algumas pessoas dizem assim, pastor, então quer dizer que o crente não perde salvação? Então quer dizer que se alguém sai daqui da igreja amanhã, está lá bebendo, está lá fazendo isso e aquilo outro, não perdeu salvação? A questão não é essa, a questão é que essa pessoa possivelmente nunca foi salva. Diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 2, que eles saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. Diz o apóstolo João ainda que aqueles que são de Deus nasceram de uma semente incorruptível e, portanto, não vivem mais na prática do pecado. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra, bem diferente. Quem é que dá essa segurança de que a gente é salvo? É o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. E eu vou terminar.
Vou terminar dizendo a vocês algumas coisas importantes. 3 apelos que eu faço ao seu coração. Olhando objetivamente para a terceira pessoa da Trindade, o Deus e o Espírito Santo. O primeiro apelo que eu faço ao seu coração é esse: não entristeça o Espírito Santo. Todas as vezes que você trafega no pecado, todas as vezes que você negocia com impureza, você entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30, o apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E quantas vezes o Espírito Santo tem sido entristecido na nossa vida? E aqui eu preciso lembrar a você uma vez mais, a forma como eu comecei o sermão. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ouve, que ensina, que repreende, que consola. Pois esse Espírito Santo que mora dentro de você, cada vez que você negocia com o pecado, todas as vezes que você transige com as coisas do mundo, o Espírito Santo que mora dentro de você é entristecido, e você não pode entristecê-lo, você tem que honrá-lo. A segunda recomendação e apelo que eu faço ao seu coração é que você não apague o Espírito Santo. É outra recomendação que o apóstolo Paulo faz: não apagueis o Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 5, depois de falar sobre o enchimento do Espírito Santo, ele nos faz essa recomendação. A Bíblia vai usar algumas figuras para se referir ao Espírito Santo, e uma delas é ao fogo. E entendo, o Espírito Santo não é fogo, ele é uma pessoa, mas é uma pessoa que pode se manifestar através do fogo. No dia de Pentecostes, os crentes estavam cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles falavam como que línguas de fogo. O Espírito Santo se manifesta como fogo. Mas eu pergunto a vocês, como é que se apaga o fogo? Apaga-se o fogo tirando-se o combustível. Apaga-se o fogo abafando e tirando o oxigênio, e o fogo é apagado. Pois na vida de muitos crentes o Espírito Santo tem sido apagado. A sua influência tem sido apagada. Às vezes na vida da igreja parece que falta fogo. E quando eu estou falando de fogo aqui, eu não estou falando daquelas coisas estranhas que muitas vezes acontecem nas igrejas. Aliás, isso me faz lembrar a história de um homem ateu que morava ao lado de uma igreja, e sempre convidado por uma senhora, ele disse: não me interessa, eu não acredito em nada disso. E ela sempre convidava ele para ir à igreja, e ele nunca quis ir. Acontece que uma noite a cidade foi despertada, todas as pessoas foram acordadas para apagar o fogo literal que estava acontecendo na igreja. O prédio estava sendo incendiado. E aquela senhora também foi para lá com seu baldinho para tentar apagar o fogo da igreja. E quando ela está lá tentando apagar o fogo, quem ela encontra no meio das pessoas que estão ali como voluntárias? Ela encontra o ateu. E ela disse: finalmente eu encontrei o Senhor nesta igreja. E ele disse: mas é também a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. As pessoas não virão para cá. As coisas não vão acontecer aqui se o fogo do Espírito Santo ele for apagado. E ele é apagado pela nossa vida quando nós vivemos uma vida qualquer, quando vivemos uma vida medíocre e não uma vida substancial. E por último, encha-se do Espírito Santo. Você precisa vivenciar essa experiência hoje. E aqui é importante lembrar aos irmãos que o que valeu para ontem não vale para hoje. Ontem você podia estar cheio do Espírito Santo, não significa que esteja hoje. Enchimento, plenitude do Espírito Santo é uma experiência para ser vivida todos os dias. Vamos distinguir duas coisas aqui: o batismo do Espírito Santo, que acontece uma única vez na sua vida, e a plenitude do Espírito Santo, que tem que ser buscada todos os dias. Lá em Caná da Galileia, Jesus mandou encher as talhas. Aquelas talhas foram cheias e logo em seguida foram vazias. Precisavam ser cheias novamente. Na vida do crente é a mesma coisa. Você precisa de enchimento todos os dias. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta e seja honesto na resposta. Você está cheio do Espírito Santo hoje?
Não estou perguntando a respeito de ontem, eu estou perguntando de hoje. Você está cheio do Espírito Santo hoje? Pois essa experiência precisa ser vivida hoje. Porque se nós não estamos vivenciando ela, nós estamos em pecado. Quando o apóstolo Paulo disse enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dando uma sugestão, ele está manifestando uma ordem, um mandamento, que quando desobedecido implica em pecado. Billy Graham foi pregar no sul da França, e quando chegou para pregar, a igreja estava envolvida num processo disciplinar. Um diácono da igreja, no domingo, havia chegado na igreja completamente embriagado. E a igreja então se reuniu para excluir aquele diácono. Afinal, ele havia quebrado uma norma. Porque Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. E ele havia quebrado esse mandamento, ele precisava ser disciplinado. Mas Billy Graham perguntou ao pastor da igreja, tudo bem, eu concordo que a igreja precisa disciplinar esse diácono, porque ele chegou embriagado com vinho, e a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Mas eu pergunto ao pastor, será que os outros diáconos estão cheios do Espírito Santo? Porque Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E os diáconos, será que eles estão cheios do Espírito Santo? E se eles não estão cheios do Espírito Santo, eles vão ter que ser também disciplinados? A pergunta é para nós essa: nós estamos cheios do Espírito Santo? Ou será que, como disse Francis Chan, o Espírito Santo também por nós tem sido esquecido e negligenciado? Nós precisamos honrar a pessoa do Deus Espírito Santo. Fiquemos todos em pé. Quero orar com vocês e orar por você em particular. Quero perguntar aqui neste auditório, de forma solene, alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Ó Deus, por favor, me encha do Espírito Santo. Alguém aqui que deseja confessar o seu pecado a Deus, né? Senhor, eu tenho andado tão frio, tão fraco. Vim aqui hoje para este culto a toque de caixa, mas eu não quero sair daqui da mesma forma. Eu quero sair daqui com uma experiência com esta pessoa magnífica, a terceira pessoa da Trindade Divina, que é o Espírito Santo. Eu quero ser cheio dele. Alguém levanta bem alta a sua mão e eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar juntos agora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E a minha oração aqui hoje, quando reconhecemos que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, que cremos no Espírito do Senhor, é pedir ao Senhor que nos encha do poder do Espírito Santo, para fazermos a sua obra, para glorificarmos a tua pessoa. Dá a essa igreja o poder, o fogo do Espírito Santo, o fogo que procede da tua parte, para que os pecadores sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa-nos nesta hora e dá ao teu povo a edificação necessária. Faze com que voltemos para os nossos lares, abençoados, plenos, cheios, prontos para voltar aqui mais tarde, trazendo conosco aqueles que precisam conhecer a palavra de Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós te oramos na mediação de Jesus Cristo. Amém e amém.